Convido agora a igreja a abrir a palavra de Deus lá no livro de Esté, capítulo de número 8. Enquanto isso, as crianças até 4 anos podem se dirigir à salinha. Esté, capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 ao 17. Estamos chegando na reta final da história de Esté. Já tivemos aí baixos e crises e notícias devastadoras, mas no capítulo anterior as coisas começaram a mudar. Nós vimos a queda de Amã, inimigo do povo de Deus. Vamos ver então o que acontece depois disso. Este é capítulo 8, do versículo 1 em diante. Diz assim: Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se essa coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, enquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivã, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na cudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco,
como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra. Nos ajude a ver a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações e que a Tua palavra, pelo Teu Espírito, possa nos transformar verdadeiramente. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós gostamos de uma grande reviravolta. No mundo dos esportes, os jogos mais marcantes são aqueles da grande virada inesperada nos minutos finais. Nas histórias de livros e filmes, as reviravoltas, a chamada eucatástrofe na literatura, que é quando o personagem principal vence ou começa a vencer e as coisas mudam e as coisas começam a dar certo para o lado dele. Essas cenas, esses capítulos nos enchem o coração de êxtase, de alegria. Todos nós gostamos de uma grande reviravolta. O inesperado, o que parecia impossível, nos encanta e enche o nosso coração desse encanto, nos faz querer ver mais eventos dessa forma. Nós temos o desejo de testemunhar o impossível acontecer. O texto que nós lemos é exatamente esse ponto da história de Esther e do povo judeu ali no reino da Pérsia. Aqui nós temos a grande virada, a reviravolta, o grande acontecimento que mostra as coisas agora caminhando a favor do povo de Deus. Os irmãos se lembram da história. O reino da Pérsia era reinado pelo rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Era um grande reino, um grande império, 127 províncias, e lá tinham alguns descendentes dos judeus, remanescentes que não retornaram para a terra prometida, sobre o decreto do rei Dario, anos atrás. Dentre esses remanescentes, Mordecai e Esther eram parte. E a história nos conta que o rei precisou de uma nova rainha e os acontecimentos vão se desenrolando. Essa rainha acaba sendo Esther. Esther, a descendente do povo de Deus, criada por Mordecai. Esther é rainha, mas de maneira inesperada, um inimigo do povo de Deus, um agagita chamado Amã, ele sobe ao poder. Ele tem uma inimizade muito grande contra Mordecai, porque Mordecai se recusa a se prostrar diante dele. Mordecai é o único homem em todo o reino que não aceitava, ou melhor, não se importava com o poder e a autoridade de Amã e não se prostrava diante de Amã quando Amã passava, quando Amã chegava. Isso incomodava Amã de tal modo que Amã decidiu destruir todo o povo de Mordecai. Não só Mordecai, mas todo o povo. Amã então conseguiu convencer ao rei a fazer um decreto determinando a morte de todos os judeus. E esse decreto foi enviado para todas as províncias, dizendo que no dia 13 do mês 12 daquele ano, todos poderiam sair às ruas, entrar nas casas dos judeus, destruir, matar e aniquilar mulheres e crianças, grandes e pequenos, e pegar tudo que eram deles. Veja, o povo judeu tinha recebido uma lei autorizando todos os outros povos a matá-los, destruí-los, aniquilá-los e tomar tudo que é deles. No dia 13 do mês 12, que é o mês, o mês determinado. Essa era a situação do povo judeu. No fim do ano, dia 13 do mês 12, eles morreriam. Esther então intercede em favor do povo de Deus. Só que até agora Esther ainda não tinha intercedido em favor do povo de Deus. O que nós vimos aqui, Esther foi até o rei, Esther conseguiu o favor do rei, Esther conseguiu que o rei percebesse que Amã era um grande inimigo e queria a morte dela e do povo dela, e Amã então foi condenado à morte. Nós terminamos o capítulo anterior num evento chocante em que
o grande, poderoso Amã se prostra aos pés de Ester, clamando pela vida dela, porque o rei ficou sabendo de tudo o que ele fez. O rei então usa aquela oportunidade para condená-lo à morte, e Amã é enforcado na forca que ele mesmo tinha mandado fazer, de mais de 20 metros de altura, para que Mordecai fosse enforcado. O grande inimigo, o pivô desse decreto da destruição de todo o povo judeu foi derrotado. Ele morreu. Mas o que aconteceu depois? Se você se lembra, nós paramos nesse momento semana passada. O decreto ainda está em vigor. O povo judeu ainda tem a data da sua destruição marcada, dia 13 do mês 12. O que aconteceu depois? É isso que nós estamos lendo. As coisas começam a mudar. Começaram no capítulo anterior, mas aqui nós vemos a mudança por completo, a grande virada se concretizando. O que nós aprendemos então, neste texto, é que o agir de Deus, o agir do Deus Salvador, é visto na exaltação dos humilhados. O agir do Deus Salvador é visto na salvação dos condenados e na celebração dos resgatados. Nós percebemos o agir do Deus Salvador na exaltação dos humilhados, na salvação dos condenados e na celebração dos resgatados. Veja, versículo 1 e 2 nos conta o que aconteceu imediatamente depois da morte de Amã. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus. Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente, tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Ester e Amã, parte do povo condenado à morte, completamente humilhados, com o dia da sua destruição marcada. Mordecai, que era alguém que estava até algum tempo atrás usando roupas de saco e coberto por cinzas. O povo que foi humilhado em todo o decorrer da história, tratado como nada, como ninguém, como um povo sem importância. Veja, o rei não se incomodou nem um pouquinho de permitir que Amã fizesse esse decreto e destruir todo um povo. Para o rei, a existência deles, do povo judeu, era como nada, era como indiferente, ele não se importava. O povo judeu, aqui representado por Ester e Mordecai, estavam completamente humilhados em toda a história. Ester teve que se submeter aos caprichos do rei. Ester teve que fazer banquetes e tentar convencer ao rei com paciência, com calma. Ester teve que arriscar a própria vida. Mordecai teve que clamar e demonstrar o seu luto. O povo judeu estava em prantos. O povo judeu vem sofrendo desde o começo da história. Mas aqui nós vemos Ester e Mordecai exaltados. Amã morre e o rei Assuero coloca Ester como dona, responsável, chefa da casa de Amã. Essa expressão significa que tudo que era de Amã, seu lar, suas posses, seu dinheiro, suas terras, tudo que ele tinha, agora pertence a Ester. Todo o poder, toda a riqueza que ele tinha, todos os privilégios, agora pertencem a Ester. Essa estrangeira, que não é nem do povo persa, essa descendente do povo judeu, agora está acima da casa mais poderosa de todo o reino, depois da casa do rei Assuero. Não somente isso, a Ester conta para o rei que Mordecai é seu parente. O rei então chama Mordecai, e lembra-se, nós vimos, o rei agora sabe quem é Mordecai. Mordecai é quem salvou a vida dele, alguns capítulos atrás. O rei então, ciente de que Mordecai já fez algo bom para ele, e de que agora ele é também parente da rainha, coloca Mordecai na posição de Amã. Veja só, Amã, o segundo no reino, que queria a morte de todos os judeus, morreu. E todos os judeus, representados agora por Mordecai, são exaltados. E Mordecai, que era condenado à morte, que tinha a forca com o nome dele escrito, já pronta para enforcá-lo, agora está no lugar de Amã. Os humilhados são exaltados. Os orgulhosos são derrubados e humilhados.
É assim que a gente vê o agir do Deus Salvador. O Deus Salvador, o nosso Deus, age na exaltação dos humilhados. Isso é o padrão não só da história de Esther, mas se você pegar toda a história da redenção, desde lá do começo da história de Israel, você vai ver esse padrão. Faraó, cheio de soberba, poder, escravizando e humilhando o povo hebreu, foi humilhado, foi derrotado. Deus fez de Faraó e dos deuses do Egito como um brinquedo, humilhando-o completamente, fazendo de Faraó um grande tolo. Os humilhados, o povo hebreu, venceram os egípcios. Os egípcios foram afogados no mar e o povo hebreu pegou todas as recompensas de uma guerra. Fugiram vitoriosos do Egito. Você vê a história de Davi e Golias. Davi pequeno, humilhado. Davi alguém oprimido. Golias todo poderoso, grande, forte. A história acaba com Davi vencedor. Golias completamente derrotado. Nós temos o povo judeu contra os filisteus no livro de Juízes. Os filisteus cheios de orgulho, quando prendem Sansão, cantam dizendo: nosso Deus nos deu Sansão, o nosso Deus venceu. A história acaba com todos eles morrendo e o Deus de Israel sendo vitorioso. Nabucodonosor, um grande e poderoso rei, levado à loucura pelo agir do Deus Todo-Poderoso. Ele que achou que iria acabar com os servos de Deus, jogando-os na fornalha. Os servos do rei morriam só de estar próximo da fornalha. O povo de Deus foi salvo. E o que acontece depois? Ele muda o decreto. Agora todos devem servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Deus de Israel age na exultação dos humilhados. Isso não é um padrão somente do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. A obra de Cristo é resumida exatamente na sua humilhação e na sua exaltação. Ele que é Deus Todo-Poderoso, Eterno, se esvaziou, se tornou homem, se submeteu à lei, se submeteu a essa vida, se submeteu à punição da lei que ele não quebrou, se humilhou completamente até a morte, como Paulo diz lá em Filipenses. E esse mesmo Cristo ressuscitou e foi exaltado, foi elevado aos céus e recebeu um nome sobre todo nome. A ele foi dado toda a autoridade. Cristo humilhado foi exaltado. É assim que a gente vê o agir de Deus. Deus age na exaltação dos humilhados. Queridos, este mesmo Deus é o meu Deus e o seu Deus. E talvez na sua vida você tenha enfrentado um período longo ou curto, ou muitos dias, poucos dias, anos, meses, não sei, mas períodos de humilhação. E por humilhação aqui eu não digo necessariamente alguém te envergonhando, o fato de humilhar outra pessoa. Eu digo toda forma de sofrimento, de opressão, de dor, tudo aquilo que nos humilha, que nos quebranta, que nos faz chorar. Nesses momentos em que parece que está tudo perdido, em que nos sentimos como o povo judeu lá na Pérsia, com o dia da morte decretada, nós devemos nos lembrar do padrão do agir de Deus. Deus age na exaltação dos humilhados. A sua humilhação não vai durar para sempre. A sua exaltação já está garantida em Jesus Cristo. Muitos dizem frases bíblicas como: o choro pode durar uma noite. Mas essas pessoas às vezes falam apenas com uma vazia esperança, sem entender realmente a profunda teologia por trás desses textos. Deus exalta os humilhados. A sua dor não vai durar para sempre. O seu sofrimento não vai ser eterno. Deus exalta os humilhados. Deus age na exaltação dos humilhados. Veja Esther e Mordecai. Veja o povo de Israel. Veja Jesus Cristo. Veja Ana. Veja Maria cantando quando só sabe da notícia que vai ter Jesus Cristo e visita João Batista e sua mãe, né? João Batista no ventre da mãe. Todos esses belos textos, poesias bíblicas, têm esse tema em comum.
a exaltação dos humilhados. Você pode estar sendo humilhado. Lembre-se, você será exaltado. E isso não é uma promessa vazia. Isso não é apenas uma esperança vaga da boca para fora. Isso não é apenas um discurso motivacional. Alegre-se, coisas melhores virão. Não. É a verdade bíblica. Paulo nos diz a mesma coisa em outras palavras. Paulo diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem, se você ama a Deus. Os humilhados serão exaltados. As coisas ruins, a dor, a luta, o sofrimento, a humilhação é para o seu bem e você vai ser beneficiado. Você será exaltado. Queridos, usar esse princípio e entender ele apenas como uma forma de teologia da prosperidade, dizendo, olha, riquezas virão, casa bonita vai vir, carro novo vai vir, uma família linda vai vir, coisas boas te aguardam, venham, sirvam a Deus e uma vida perfeita você vai ter. É diminuir demais. Diminuir demais o que é a exaltação bíblica. Nós não estamos falando aqui de uma exaltação meramente temporária e financeira de poder e fama. Sinceramente, se fosse isso, não nos serviria de nada. Porque todo o dinheiro, todo o poder, toda a fama vai passar, e aí? Nós estamos falando de uma exaltação eterna. Co-herdeiros em Cristo Jesus. Filhos do Deus vivo. Filhos do Rei. Exaltados com Cristo, reinando com Cristo. Essas são as promessas da Bíblia. Você pode estar sendo humilhado toda a sua vida. Tenha de bom ânimo. Olhe para as promessas de Deus e alegre-se, você será exaltado. É assim que Deus age. É assim que Deus age. Mas o agir de Deus não é visto somente na exaltação dos humilhados, é visto na salvação dos condenados. Do versículo 13 ao 14, nós temos uma longa descrição dos próximos eventos. Nós não estamos falando aqui de minutos ou dias depois. Existe provavelmente um mês entre o final do versículo 2 e o começo do versículo 3. Se você voltar e for vendo os marcos cronológicos que o livro de Esther nos dá, você vai perceber que os acontecimentos do banquete, da morte de Amã, aconteceram no primeiro mês. Aqui nós estamos falando no terceiro mês. Então, nós temos um mês entre o que aconteceu antes e agora. Um mês se passou. Esther está acima e comandando a casa de Amã. Mordecai é o segundo no reino, é o subgovernador, o vizir de todo o reino. Mas o povo continua com o decreto de sua morte em vigor. Esther, então, se arrisca mais uma vez. E ela vai falar com o rei. E o texto nos diz que ela dessa vez não age com a mesma prudência que ela agiu anteriormente. As coisas mudaram. Agora o rei sabe que ela é do povo judeu. Agora o rei sabe que Mordecai é parente dela. Agora o rei colocou ela sobre a casa de Amã e Mordecai sobre todo o reino. As circunstâncias mudaram. Esther pode ser mais ousada no seu pedido e ela vai até o rei. Ela se prostra aos pés do rei em lágrimas. O rei estende o cetro a ela, permitindo que ela fique na presença dele, salvando a vida dela. Assim, nós já vimos o significado desse agir. E então ela diz, olha, de uma forma resumida aqui, ela diz, olha, rei Assuero, se agradar ao Senhor, se eu encontrei favor diante de ti, se o Senhor achar que é bom fazer isso para o meu agrado, salva o meu povo. O meu povo ainda está condenado. Amã fez um decreto ordenando a destruição, a aniquilação, a morte. E Esther usa palavras citando o decreto para que o rei se lembre de que decreto foi feito. Ela é bem específica. Olha, o decreto diz para a destruição e a aniquilação de todo o povo. Ó rei, volte atrás. Revogue esta lei. É isso que Esther pede. E ela diz, olha, porque como eu poderia viver vendo a destruição do meu povo? Como eu poderia viver vendo a destruição da minha parentela? O rei responde, no versículo 7 nós vemos que o rei está surpreso. Porque o rei diz assim, olha Esther, eu já te dei a casa de Amã. Eu já coloquei Mordecai como o vizir de todo o reino, o subgovernador,
o chefe, só abaixo de mim é ele que manda e pronto. O que mais que você quer? A surpresa do rei é porque o rei era uma pessoa completamente egoísta e focada em si só. Para o rei, o fato de que Esther estava a salvo, Esther agora tinha muita riqueza, e Mordecai foi exaltado ao poder, resolveu o problema. Para o rei, Esther já tinha tudo que ela poderia querer. O povo, problema do povo. Quem são eles? Desconhecidos, povo estrangeiro. Esther, você está bem, você está a salvo. Mordecai, o seu parente que você ama, está a salvo. Está tudo bem, o que mais você poderia querer? Mas Esther diz, olha, como poderia eu viver vendo a destruição do meu povo? O coração de Esther é diferente do rei. Ela não se contenta apenas com o bem-estar dela, mas ela intercede em favor de todo o povo. O rei então diz, olha, tudo bem, eu já dei a casa de Amã para você, eu já coloquei Mordecai como poderoso no reino, mas vai, pega aqui o anel e escreve a lei que você quiser para os judeus, pode fazer. Essa saída de Assuero, ela é muito inteligente, porque veja, o texto aqui nos lembra mais uma vez, quando uma lei era escrita, um decreto era feito e selado com o anel do rei, ele não poderia ser revogado. Então, cancelar, anular, voltar atrás no decreto que Amã fez, era impossível. Impossível pela lei dos persas, não era capaz, não poderia ser feito. Mas nada impedia que uma nova lei, melhor, e que superasse a lei anterior, fosse escrita. Então o rei fala, olha, Mordecai, Esther, pega aqui o anel, escreva o que vocês quiserem em favor dos judeus e decretem essa lei, firmem esse decreto e vamos espalhar para toda a província. E é isso que é feito. O texto diz que rapidamente Mordecai agiliza tudo que precisava ser agilizado. Os mensageiros, os escribas, aqueles que iriam registrar a lei. Mordecai trabalha. E Mordecai pega os cavalos mais rápidos, os melhores mensageiros. Mordecai sabe exatamente a linguagem que foi usada no decreto anterior. E Mordecai faz o decreto. E em tempo recorde, esse decreto é espalhado para todas as províncias, no idioma local de cada província, de cada povo, para que todos soubessem, para que todos os judeus soubessem. Qual era o conteúdo desse decreto? O decreto dizia o seguinte, olha, no dia 13 do mês 12, todos os judeus têm liberdade para se reunirem, para estar preparados militarmente, para se reforçarem e para atacarem aqueles que vierem atacá-los. Veja, tinha um decreto anterior, no dia 13 do mês 12. Você que não gosta de judeu, pode matá-lo. Mas agora tem um outro decreto que te avisa o seguinte, mas ele pode retribuir. O objetivo do decreto é exatamente desencorajar qualquer pessoa. Porque antes era uma vitória certa. Antes era um genocídio. Você pode ir, matar, pegar o que é deles e pronto. Agora, você pode até ir. Ninguém vai te prender se você atacar um judeu. Mas o judeu tem todo o direito de atacar você. E eles podem, Mordecai foi sábio e colocou no decreto que os judeus poderiam se reunir, afinal, muitas pessoas juntos, a segurança era maior. Eles poderiam estar preparados, eles poderiam estar estrategicamente, militarmente prontos para essa guerra. Infelizmente, uma guerra existiria. No reino persa, a lei não poderia ser revogada. No dia 13 do mês 12, algumas pessoas iriam, ou muitas, não sabemos, iriam tentar matar os judeus. Mas agora, os judeus que antes estavam de mãos atadas, agora podem retribuir. Esse foi o decreto. O povo foi salvo. O povo foi salvo. Nós vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. O povo judeu é vitorioso completamente. Deus salvou o seu povo. Deus usou as pessoas certas no momento certo, os humilhados que agora foram exaltados para salvar seu povo. É assim que a gente percebe o agir de Deus. A gente vê o agir de Deus na exaltação dos humilhados.
a gente vê o agir de Deus na salvação dos condenados. Você hoje aqui, salvo, fruto da salvação dos condenados. Porque todos nós somos como o povo judeu era ali no reino da Pérsia. Todos nós estamos e somos condenados à morte, à destruição, à aniquilação. E quem nos condenou não foi Amã, não foi um rei qualquer, egoísta, foi o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que é santo, puro e não tolera o pecado. Eu e você somos pecadores. Obviamente existe um decreto eterno de Deus, uma determinação. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados, como os judeus estavam condenados. Mas lembra que eu falei, a humilhação e exaltação de Esther e Mordecai nos lembram a humilhação de Cristo, exaltação de Cristo, porque pela humilhação e exaltação de Jesus Cristo, condenados são salvos. Eu e você, se confiamos e cremos no Senhor Jesus Cristo, de condenados agora somos salvos, fomos resgatados. De inimigos passamos a ser filhos. De mortos passamos a ter vida. Condenados, sim, justamente pelo Deus de toda a terra, mas pelo agir misericordioso do Deus de toda a terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que se humilhou e foi exaltado. Não há mais condenação, como Paulo diz. Deus age na salvação do seu povo. Deus já agiu na sua salvação. Não tema, não se desespere, não permita que as guerras, as lutas, os ataques dos inimigos, as dificuldades dessa vida te façam esquecer. O povo de Deus já foi salvo. Cristo já venceu. O decreto do Deus eterno para a sua morte já foi resolvido. Cristo morreu no seu lugar. A dívida foi paga. Queridos, o livro de Esther é um livro que, ironicamente, não tem o nome de Deus, mas nós vemos claramente o agir de Deus, e ele nos aponta para o agir de Deus em Jesus Cristo. Louve a Deus e alegre-se em Cristo, porque o povo de Deus já foi salvo. Assim como aqui, no decreto que Mordecai escreveu, a salvação dos judeus estava garantida. Em Jesus Cristo, que morreu a sua morte e ressuscitou, a sua salvação está garantida. Podem surgir governantes, problemas, dificuldades, nada te tira da graça de Deus. Nada te tira a salvação que foi comprada e garantida em Jesus Cristo. Nem um inimigo, como Paulo diz, nem a morte, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura. Nada pode te separar do amor de Deus. Nós vemos o agir de Deus na exaltação dos humilhados, na salvação dos condenados. Mas se você está aqui nessa noite e você ainda não crê em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, você ainda está condenado. E a sua condenação não foi feita por um rei egoísta que não sabia do que estava fazendo, mas do Rei eterno de toda a terra, que é santo e puro, que justamente julga os pecadores. Mas assim como o povo judeu teve Esther, que se prostrou aos pés do rei, clamando, chorando, se você confiar em Jesus Cristo, Ele é aquele que se prostrou aos pés de Deus. E chega a todas as províncias, rapidamente, todos os povos, os judeus leem. E veja, aonde chegava, versículo 16, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Se você voltar atrás, quando o primeiro decreto foi espalhado, houve pranto, choro, luto, clamor. Aqui nós temos felicidade, alegria, regozijo e honra. As lágrimas são transformadas em riso quando Deus age.
Também em toda a província muitos celebraram. E muitos se tornaram judeus. Aceitaram a fé e os costumes do povo judeu, porque o temor dos judeus veio sobre eles. O decreto funcionou, a salvação de Deus, do seu povo, foi garantida. Queridos, é isso que acontece quando as boas novas do Evangelho chegam a corações que estavam longe de Deus. Porque as boas novas do Evangelho é como se fosse esse mesmo decreto. Povo judeu, povo de Deus, vocês estavam condenados, agora estão salvos. Esther intercedeu, o decreto já foi feito. A versão do Evangelho é o mesmo. Cristo Jesus chega com toda certeza. O que acontece é que há felicidade, alegria, regozijo e honra. Corações são transformados, vidas são transformadas. Aqueles que estavam em trevas agora veem a luz, como a Bíblia nos lembra. Nós vemos o agir de Deus, porque os humilhados são exaltados. O seu povo é salvo. E esse povo salvo, resgatado, celebra e se alegra. Eu e você podemos e devemos viver nossas vidas alegres, celebrando. A nossa salvação já foi comprada. Sim, nós vamos passar por dificuldades. O povo teria uma guerra ainda para lutar. Problemas existem. E viver alegre não significa necessariamente imune ou ausente de todo tipo de tristeza. As coisas ruins acontecem e entristecem o nosso coração. Nós choramos, nós sofremos, sim, mas o choro, o sofrimento, a dor não tira por completo a nossa alegria, porque Cristo já nos salvou. Não nos leva ao desespero completo e a querer tirar, fazer coisas exageradas ou absurdas. Como diz Paulo lá em Tessalonicenses, o nosso luto não é como aquele sem esperança, porque o Evangelho de Cristo já nos alcançou. Cristo já nos tirou a condenação, Cristo já nos salvou. O agir de Deus é visto porque os humilhados são exaltados. O povo é salvo, o povo condenado é salvo. E os salvos, os resgatados, celebram quando recebem as boas novas. Em alguns instantes nós vamos ter uma celebração. Um momento de alegria, de regozijo e felicidade. Nós vamos ver, sentir, cheirar, experimentar aquilo que Cristo fez por nós. Nós vamos ser lembrados de que em Cristo Jesus nós somos salvos, já fomos resgatados. O inimigo já foi derrotado e a nossa morte já foi vencida. A Santa Ceia muitos veem como um momento de tristeza, talvez porque é um momento de arrependimento, de reconciliação, mas é muito mais do que isso, é um momento de celebração. É um banquete da nossa alma, é a festa para o nosso coração. Cristo Jesus venceu. Cristo Jesus nos deu a vitória. Cristo Jesus agiu e nos salvou. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque podemos ver o teu agir, na maneira que o Senhor exalta os humilhados, salva o teu povo, e na maneira que o teu povo celebra, quando recebe, quando experimenta a tua salvação. Pedimos que o Senhor aplique essas verdades em nosso coração, e que nós possamos viver nossas vidas à luz de Cristo Jesus e sua vitória ali naquela cruz. Oramos no nome de Jesus. Amém.